Aí, vamos lá, então. Qualquer coisa, como eu disse para vocês, me parem, me chamem a atenção, né? Enfim, vamos lá. Competência da área 4. Então, a gente estava olhando a área 4, né? Nas outras aulas, e a gente viu que essa competência da área 4, ela vai tratar especificamente da arte, né? E é muito difícil, porque o universo artístico ele é muito grande, né, gente? A gente sabe disso, né? A gente tem todo um universo artístico no mundo e no Brasil aqui que é muito diverso. No Brasil ainda menos, né? Porque ele vai ter o seu início lá no século XVIII. No mundo é muita coisa pra gente ver. Eu tentei resumir para vocês, até para vocês guardarem isso aqui, para dar uma olhada antes da prova ali, sabe? Só aquela revisadinha final, tá? Então, quando tratarmos da competência 4, eu vou pegar minha caneta aqui para marcar para vocês, ó. Ó, viu? Me digam se tá... Ah, eu tô apresentando tela aqui. Legal. Tá todo mundo vendo ainda a tela? Sim. Ah, que show. Então, isso aqui, ó, gente, ó. Olha aqui, ó. Sempre vai ser a arte, tá? Então anotem para vocês aí, ó. Competência 4 relacionada à arte, tá? Então é isso aqui que vocês têm que saber dessa competência. E aí, cara, começa a complicar quando a gente vai falar sobre as habilidades, né? Então a primeira, ó, é a função da arte. Isso aqui a gente já viu questões, inclusive, na aula passada, tá? Qual é a função da arte do trabalho, da produção dos artistas e seus meios culturais. Então, qual é a função dessa obra de arte, tá? Embora muitos teóricos defendam que a arte não tem uma função, eu acho que às vezes ela tem uma função, né? Nem que seja de alertar, por exemplo, tá? Então, a habilidade 12 se resume a isso, tá legal? A habilidade 13 vai ser, na verdade, como a arte explica diferentes culturas, padrões de beleza e preconceito. Então, na verdade, na habilidade 13, as produções artísticas elas vão vir como meio de uma explicação, né? Então, essa é a palavrinha-chave aqui, né? Explicar diferentes culturas. Então, na verdade, por exemplo, pode vir uma obra retratando, né, o momento indígena do Brasil, ou do México, por exemplo, nas obras do Diego Rivera. Então ele está tentando explicar, através da obra de arte, diferentes culturas, né? E padrões de beleza, por exemplo. Os índios que mantinham os corpos ali pintados e tal. Então vai ser basicamente isso. E a 14, cara, para mim é a mais difícil, tá? Porque ela vai falar sobre as relações, cara. Ou melhor, inter-relações. Ou seja, vai ser sobre os vários períodos históricos, artísticos, por exemplo, que eles vão perguntar para vocês qual é a relação. Então a gente viu uma obra, uma questão na aula passada, vocês lembram? Que era do Portinari e era um texto, né? O texto do Pero Vaz de Caminha. Então, na verdade, eles estavam perguntando na questão qual era... Porque a obra do Portinari eram os índios olhando, espantados, num navio português. E o texto do Pero Vaz de Caminha, que é a carta, né? Que vocês já devem ter lido. E eu perguntava qual a relação, né? O que o Portinari quis representar naquela obra ali. Então, essa aqui para mim é a mais difícil, né? Justamente por isso aqui, ó. Se vocês quiserem anotar para vocês, ó, para dar aquela revisada antes da prova, ó, é as inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Isso aqui, ó, me incomoda bastante, né? Porque pressupõe que o aluno na escola, por exemplo, ele tem uma noção ampla de arte. Não é isso que acontece, né? Tanto que só tem arte no primeiro ano do ensino médio. Então como é que o cara vai... Agora que foi ampliada, né? Mas antigamente só tinha arte no primeiro ano do ensino médio. E a gente não tem um grande saber artístico, nem eu. Muito menos eu acredito que os alunos, tá? A não ser que eu faça um curso fora, alguma coisa desse tipo. Pois bem, essa era a questão que eu falava, ó, da habilidade 14, ó. Tá vendo? Tem ali o texto, aqui eu vou tirar, ó. Tá aqui. Tem o texto do Portinari. E aqui tem a carta do Pero Vaz de Caminha, ó, tá vendo? Então eu perguntava, ó. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta do Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari
retratam a chegada dos portugueses. Ó, tá aqui os índios, ó, olhando o navio chegar ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, e a gente viu que a resposta correta era a letra C, né? Então, a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Tá? É sempre uma relação, essa aqui tá fácil que eu trouxe para vocês. Então agora a gente vai começar uma caminhada na arte, para vocês lembrarem, para dar uma retomada. Vocês podem me interromper, eu gosto de bater papo também com vocês. A arte na pré-história, tá? Então, cara, antes das cavernas ali, né, das pinturas em pedra, o homem, ele já fazia pinturas no próprio corpo, né? E também ele já fazia uma espécie de arte, que eram os famosos colares, né? E depois a gente passou a fazer algumas estátuas, ou estatuetas pequenininhas, né? E também, cara, alguma coisa ficou para nós hoje, que perdurou, né? São as pinturas nas cavernas, né? E aí a gente tem, em muitos lugares no mundo, que a gente chama de pintura rupestre, que foi o primeiro meio de comunicação do homem, né? Foi a caverna, né? Porque ele via fora o que estava acontecendo, o animal que estava lá, e para avisar os seus entes queridos e para avisar todo mundo, ele pintava, ou para avisar que ele ia voltar, ele pintava. Então foi o primeiro telefone celular do homem, foi a pintura, né? Algumas dessas pinturas pelo mundo, tá? São patrimônios históricos. Tem a caverna de Altamira, na Espanha, que estão na Altamira, quer dizer, aqui no Brasil, tem na Espanha também, tem em Las Quatre, na França, tem em Chauvet também na França, e tem na Rodésia, na África, tá? Que é uma das mais, supõe-se, uma das mais antigas, né? Com 40 mil anos, tá? Então, na verdade, é interessante essa da África, tá legal? E essa aqui, ó, se chama Animais Diversos, né? Foi o nome que os estudiosos deram para essa pintura nas cavernas. Aqui a gente pode ver que tem uma retratação de vários animais ali, né? Então foi a primeira forma de manifestação artística do homem, foi a pintura rupestre, tá? Que era lá nas cavernas. Essa foi o primeiro celular do ser humano, foi esse aqui, tá? Para deixar mensagens para os outros e para lembrar das coisas também, enfim, uma forma de comunicação, tá? Então, gente, depois aqui, a gente vai dar um pulo já para a Idade Média, né? Porque tem várias outras artes, né? As artes bizantinas, a arte na antiga Jerusalém, mas eu não vou poder entrar em tudo isso, tá? Embora eu goste disso, tá? Mas eu não vou poder entrar em tudo isso. Então, o que é importante para nós, para a prova, obviamente, se vocês quiserem saber mais daqui atrás, é a Idade Média, tá? Então, a Idade Média aconteceu mais ou menos ali, cara, em 476, porque o que acontece? A gente vai ter os bárbaros tomando Roma, e aí tem um início a esse período que todo mundo dá o nome de Idade Média, tá? E, cara, essa arte aqui da Idade Média, nesse período, ela vai estar fortemente enraizada numa cultura paleocristã, tá? Ou seja, eles vão trazer, esse tipo de arte, na verdade, esse momento que eles estão passando, eles vão trazer muitas modificações no comportamento do homem. Com o quê? Com o cristianismo, né? E uma arte que vai se voltar especificamente para a valorização do espírito, tá? Então a gente tem um cristianismo em alta aqui, crescendo, e uma arte que valoriza muito essa questão do espírito, tá? E da religião, tá? O que acontece, então? A gente vive aqui, nessa arte, numa cultura teocêntrica, que tá aqui essa palavrinha, ó, se vocês quiserem anotar para vocês, tá? Teo, que é do grego, que significa Deus, ou seja, Deus é o centro do universo e a medida de todas as coisas. Então, na verdade, a gente começa a ver que tem uma instituição que teoricamente tem os poderes de Deus na Terra, né, que é o representante desse Deus na Terra, que é a Igreja Católica, que vai ter poderes ilimitados, né, e que vai, na verdade, governar por muito tempo essa concepção artística, tá? E qual que é a grande moral, então, dessa instituição, tá? Instituição chamada Igreja, que, na verdade,
é tida ou se titula como a representante desse poder divino? É principalmente retratar o inferno aos fiéis, né? Ou seja, eles retratam o inferno como forma de colocar medo nesses fiéis para que eles sigam os seus dogmas e as suas ordens para não queimar no fogo do inferno. Então, a obra de arte aqui ela vai representar muito isso na Idade Média, tá? A gente vai ter também uma arquitetura gótica, que vai ser depois, tá? Que é no século XIII. Então, olha só. Por que eu trouxe isso? Porque o gótico, cara, nessas cidades que vocês moram aí, algumas que foram de colonização alemã, a gente vai ver o neogótico, né? O neogótico, por quê? Porque já é o novo gótico, já é o gótico aqui do século XX. Mas o que o gótico ele vai fazer? O gótico é nos países ali, no norte alemão, na Holanda, na Noruega, na Suécia, que são os escandinavos, tá? A gótica vai ser uma espécie de Idade Média do mundo ocidental. Porque a gótica é exatamente isso. É muito detalhe, é muito ouro e representar muito a questão do inferno também. E só que na arte gótica, eu acho que essa questão do inferno, dos demônios, ela é muito mais explícita, tá? Tem várias igrejas na Holanda que pintam um juízo, que esculpem o juízo final na porta das igrejas. Então a gente vai ver vários demôniozinhos puxando as pessoas. É meio assustador, assim, sabe? É porque o barroco, ele é assustador, que é a arte sucessora da Idade Média, pelo tamanho, né? Aqui não. Aqui a gente vai ter exatamente esse demônio, essa cobrança, esse inferno explícito, tá? Uma das principais obras desse período gótico aqui, a gente vai ter os 7 pecados capitais, tá? Que é essa daqui, tá, gente? Então, se a gente vai ver, isso aqui eram tábuas de mesa que se vendiam na época, tá? A gente vai ver que tem uma frase aqui, que eu já vou analisar. A gente vai ver que tem uma frase aqui e outra aqui, tá vendo, ó? E um olho, gente. Como se fosse um olho, tá vendo? Ele representa um olho, ó. E aí, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que representam os 7 pecados capitais. E aqui, cara, nos cantos, tá vendo que a gente tem, ó, um padre abençoando a morte de alguém, Jesus Cristo vindo buscar os fiéis aqui, tá vendo, ó? Só que esses fiéis aqui, eles não merecem o perdão de Deus, ó, tá vendo? E aqui eles estão no inferno, ó. Estão vendo as 4 representações aqui? Então essa é a arte da Idade Média, basicamente, a arte gótica lá, que vai refrisar muito isso, tá? Os pecados, os dogmas da igreja e o inferno e os seus demônios, tá bom? Essa obra aqui, os 7 pecados capitais, elas estão num disco, né? Vocês viram ali no centro do quadro, tem um disco, né? Que vai ser 7 cenas. Que também a gente vai ter um olho central, né? Porque olha só, cara, dentro da íris, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tem uma frase em latim, tá vendo, ó? Que quer dizer, na tradução, cuidado, Deus vê tudo. Então, tá vendo qual é que era o medo que se impunha nas pessoas? Tá dizendo, ó, cuidado, Deus vê tudo. E a representação dos pecados capitais, a avareza, a ira e assim sucessivamente. Então, não faça isso para te não acabar como aqueles personagens ali que estão pintados, tá? E aí a gente vai ter lá os 7 pecados capitais, né? A gula, a preguiça, a luxúria, a vaidade, a ira, a inveja e a avareza. Ou seja, essa era a representação da arte da Idade Média, tá? Na arte moderna, então a gente dá um pulo agora. Quando a gente fala de Idade Média, como eu estava falando antes, a gente vai falar de Europa, tá? Mas em Portugal surgiu um movimento diferente ali no século XV, que é século XIV, século XIII, que é o humanismo, né? O humanismo é a mesma coisa que Idade Média, tá? Só que o humanismo ocorreu em Portugal. Que é aquela coisa assim, ó, teocentrismo. Só que no humanismo português, ele já vai começar a passar para uma cultura antropocêntrica, que o homem está no centro. Como no Renascimento, no restante da Europa, que a gente já vai ver, tá? Então, quando se falar, vou voltar lá para vocês, ó. Essa é uma representação da arte da Idade Média. Quando se falar de arte da Idade Média,
é uma arte teocêntrica ao extremo, tá? Que vai frisar muito essa questão dos dogmas da igreja como instituição, eu estou dizendo aqui, e o olhar de Deus, né? Que é um Deus impiedoso, de certa forma, sobre seus fiéis, que ele não perdoa todos. Tem que cuidar o que tu faz na tua vida, porque senão tu vai acabar queimando no fogo do inferno. Então a arte da Idade Média e a arte gótica do século XII e XIII, na Alemanha e nos países escandinavos, é basicamente isso aqui, tá? Então vou passar. Agora nós chegamos na arte moderna. Agora é uma fase que eu curto pra caramba, tá bom? O Renascimento, tá, gente? O Renascimento, como eu tava dizendo pra vocês. O Renascimento, ele vai surgir na Europa, toda a Europa, tá? E mais ou menos, é difícil a gente ter uma data, mas mais ou menos essa data aqui, ó. Entre 1300 e 1650, tá? É mais ou menos isso aqui, tá? E o que ele faz? Ele vai buscar na cultura grego-romana que, na verdade, ele vai tentar representar na obra de arte o progresso da humanidade. Ou seja, por que ele vai se basear na arte greco-romana? Porque, na verdade, eles vão retratar essa questão dessa superação dessa herança religiosa aqui no Renascimento. Então, cara, quando falarmos em Renascimento, a gente está falando de um avanço intelectual e da arte de toda a Europa. E em Portugal é esse movimento aqui que é a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai ver que a gente tem um avanço, mas ainda tem um certo receio em Portugal, principalmente, porque o berço do cristianismo, né, da religião católica, na época vai ser Portugal e Espanha. Então, em alguns outros lugares, por exemplo, o Renascimento ele vai dar um passo além. Em Portugal e Espanha, a gente vê um humanismo que critica, mas que ao mesmo tempo não sabe se está certo. Ele volta atrás, ele tem medo das coisas, tá? Então, na verdade, olha só. Por que o nome é Renascimento, né? Que é nascer de novo, né? Então tem esse re aqui, ó, que dá todo sentido. Por que, na verdade? Porque é uma volta que ia propor a ressurreição consciente do passado. Ou seja, agora a gente vai renascer. Só que agora a nossa cultura vai ser antropocêntrica. Ou seja, nós vamos dar valor ao homem e à natureza dessa civilização nesse tempo moderno. Por isso que a gente chama de tempo moderno, tá? Então, quando nós falarmos de arte da Idade Média, nós estamos falando sobre uma arte extremamente ligada à religião, tá? Ao castigo. Quando nós falarmos em arte moderna, o início, primeiro, o Renascimento na Europa e o humanismo em Portugal, nós estamos falando desse avanço do ser humano em relação a esses dogmas cristãos. Então, aqui, o homem está no centro. Ou seja, aqui é antropocêntrico, lá era teocêntrico, lá era Deus no centro. Então, se vinha uma tempestade, por exemplo, ou se acontecia um eclipse, eles acreditavam que era um castigo de Deus, que alguma coisa eles estavam fazendo de errado. Aqui já não, aqui é diferente. Aqui eles vão começar a estudar que existem outros planetas, por exemplo. O Galileu Galilei, que tem que negar para não ser queimado na fogueira, né? Então vai ter outras vibes aqui, tá? Aí, o grande representante da Idade Média aqui, da Idade Média, do Renascimento, é a nossa Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? Que tá lá no Louvre, em Paris, que é do século XV. Então, vocês estão vendo o que representa essa Mona Lisa? A Mona Lisa representa a tranquilidade do homem, né? Ou seja, o homem tá tranquilo, gente. Porque ele acha que sabe tudo. Então aqui a gente tem um perigo, porque ele acha que sabe tudo e ele não sabe, gente. Mas a Mona Lisa representa isso. E por outro lado, a gente tem esse quadro do Bock, que está em Madrid, tá? Também é do século XV, que é o Jardim das Delícias, gente. Olha só que diferença. Então ali são as luxúrias, né? Os desejos dos seres humanos. Todos eles contemplados no mesmo lugar. Então, ao invés de um inferno e um purgatório das pessoas queimando, eles pintam um Jardim das Delícias. É a visão do homem em relação a essa liberdade artística que se dá. E também a gente tem lá na Capela Sistina, né? Pintada essa questão
de um Deus, na verdade, que também é impiedoso, né? Vocês estão vendo que esse Deus aqui, ele é impiedoso, porque a Maria está tentando segurar ele, vocês estão vendo ali? Ela tenta segurar ele e ele levanta a mão. Ou seja, ainda há uma representação aqui de que se tu pecar, tu vai para o inferno, porque tá aqui o barqueiro, ó, o Creonte, ó. O Creonte já veio buscar aquelas pessoas que não merecem ir para o paraíso. Então todas as pessoas estão se agarrando aqui em alguma coisa, tá vendo? Estão tentando pedir perdão para um Deus que é extremamente forte e não ouve a mãe. Isso que é interessante, porque a Maria tenta puxar ele e dizer para ele perdoar, e ele levanta o braço, como se quisesse se soltar, na verdade, né? E essa pintura, ela tá, na verdade, no teto da Capela Sistina no Vaticano, tá? Que é, na verdade, enorme, gente. Vocês não tem, eu nunca fui, né? Mas eu tô só dizendo para vocês que o Michelangelo, ele pintou isso entre 1508 e 1512, acho eu, tá? Acho eu. Mais ou menos é o que dizem. E aqui dá para ver essa crítica, né? A um Deus que é impiedoso ainda. E as pessoas estão todas pedindo clemência aqui, né? Que é o juízo final. Tá? Ainda tem essa representação aqui no século XV. E essa aqui é uma pintura famosérrima que também está no teto da Capela Sistina, que também é do Michelangelo, que é a criação do homem, né? Por Deus. Aqui está Deus criando Adão, né? E aí muitas pessoas perguntam isso para mim, por que o órgão do Adão, o órgão sexual do Adão é tão pequeno? Porque, na verdade, nessa época, o homem queria frisar mais no intelecto do que nos instintos e desejos. Então a cabeça dele deve ser muito maior do que o órgão sexual, porque isso é em segundo plano. Tá entendendo? Muitas pessoas se frisam nesse detalhe, por isso que eu expliquei. Então, na verdade, tem quase que um toque entre um Adão e Deus, que é a criação do homem, que também está na Capela Sistina. Eu acho bacana essa pintura aqui. Paralelamente ao Renascimento, então, que é paralelo, né? Vai se desenvolver em Roma, mais ou menos em 1600, um outro movimento artístico, tá? Mas esse movimento artístico, ele vai se afastar do modelo da Antiguidade Clássica, que se chama maneirismo, gente, tá? O maneirismo, porque maniera em italiano significa maneira, tá? Então eu acho que é, sei lá, uma maneira clássica, talvez. O maneirismo a gente não teve aqui no Brasil, né? Porque o Brasil vai começar lá a ter arte lá em 1600, 1700, né? Então a gente não teve o maneirismo, tá? Qual é a característica principal do maneirismo, tá? É estilização exagerada. Então, na verdade, o maneirismo aqui ele já é quase que um barroco, né, gente? Estilização exagerada e um capricho nos detalhes. Então, essas obras aqui, por exemplo, eles vão extrapolar, eles vão ir além dos cânones clássicos. O clássico era aquele ali do Michelangelo que a gente viu, que é a pintura da Capela Sistina, ou a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, que é essa representação da sociedade antropocêntrica, com o homem no centro, né? E aí em Roma vai surgir esse movimento que se chama maneirismo, ou seja, capricho nos detalhes, uma visão em perspectiva quase, que é um exagero na construção dessa obra de arte, que já é um passo, que já é o início do que vai ser o barroco depois. Então esse se chama maneirismo, tá, gente? Que aqui a gente tem duas obras que eu queria que vocês prestassem atenção. Olha só. Claro, é uma igreja, né? Essa aqui está em Veneza, na Itália. Então a gente pode ver uma riqueza de detalhes enorme, várias formas geométricas, e não só triângulos ou retângulos, são várias juntas. E na obra de arte, a gente pode ver aqui, ó, essa pintura aqui, ó, da Basileia do século XV, que é do Arcimboldo. Olha só, a gente tem, o nome dessa pintura é Eva, tá? E é a Eva do Adão, tá? Já vou deixar claro para vocês. Então a gente vê uma mulher que vai estar ali, que é a Eva, né? E ela vai estar, olha bem, com uma maçã. A Eva, que foi constituída da costela de Adão. E o que a gente tem no rosto da Eva?
são vários homens, tá vendo? Vários homens empilhados, tá vendo? E aqui no cabelo, que é a presilha do cabelo, também são 2 homens. Então a constituição da mulher através da costela do homem, segundo os preceitos religiosos. Então essa arte é maneirista. Vocês estão vendo a riqueza de detalhe que tu tem que olhar, por exemplo... Deixa eu pegar um negócio aqui. Que tu tem que olhar, por exemplo, de 2 formas, né? Essa questão ali da Eva, por exemplo, se a gente olhar de forma, sei lá, desatenta, não vai perceber, tá? Tem toda uma questão. Essa é a obra maneirista, tá bom? E aí, cara, nós chegamos à principal. Eu só fiz essa contextualização porque até não cai muito no Enem, tá? Mas é para você saber. Então a gente passou pela arte da Idade Média, que era extremamente religiosa, punitiva, né? O juízo final, o inferno. Lembra lá do quadro do Bock? A gente passou também pelo Renascimento, que é a Mona Lisa do Da Vinci, né? Ou o Jardim das Delícias, ou a Capela Sistina, que é um homem que começa a perceber que essa cultura não é teocêntrica, teo do grego, Deus, ou seja, não é Deus no centro, e sim é uma cultura mais com o homem no centro, né? Ou seja, antropocêntrica. Mas mesmo assim, né? Pela pintura do Michelangelo ali a gente viu, a gente está avançando como sociedade, mas a gente ainda não sabe tudo, né? A gente ainda tem um certo medo da instituição religiosa, tá bom? E aí a gente chega no maneirismo, que foi só na Itália, que é como se fosse o primeiro passo do barroco, tá? Mas o maneirismo ele não tem uma ligação, ele não é uma arte sacra, ou seja, religiosa, tá? Mas é uma riqueza extrema de detalhes. Mas ele basicamente ficou só na Itália. E aí a gente chega no barroco, meus queridos, tá? E por que eu digo que o barroco é importante? Porque ele aconteceu no Brasil. Tem barroco no Brasil, tá legal? A arte barroco, ela significa várias coisas, tá? Não tem uma definição. Algumas pessoas dizem que é barrueco, ou seja, que é aplicado na Espanha para pérolas que são irregulares, ou seja, cheia de pontas e tal, que não estão aparadas. E tem algumas pessoas que dizem que vem das escolas, né? Quando as pessoas iam para os seminários estudar, aquele aluno que perguntava demais era o barroco, ou seja, aquele cara muito questionador. Mas, indiferente disso, ele vai surgir na Itália no século XVI, tá? Ou XVII, mais ou menos. Mas ele vai se espalhar pelo mundo todo e chegar aqui nas novas colônias de Portugal e de Espanha. Porque Portugal e Espanha eram grandes berços do barroco, tá ok? E o que acontece? O que é o barroco, tá? O barroco, na verdade, é uma arte da contra-reforma. Ou seja, a gente vai ter a reforma protestante do Martim Lutero, que é um alemão. Ele vai reler a Bíblia e ele vai dizer, não, peraí, cara, mas não é bem assim que os caras estão falando. E aí a gente vai ter também um outro cara na Itália, que é o Ítalo Calvino, que vai fazer a mesma coisa. E aí esses caras releem a Bíblia, e o Martim Lutero tem uma sacada muito bacana, que ele traduz a Bíblia para o alemão, que até então a Bíblia só existia em latim. E muita gente não sabia ler latim. O latim era extremamente para a sociedade abastada da época. Quando o Martim Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, muita gente começa a ler, e ele escreve lá as 90 e tantas teses, desmistificando dogmas da Igreja Católica. E claro, ele e o Ítalo Calvino, eles não queriam que as pessoas começassem a seguir eles, mas isso foi inevitável, né? As pessoas começaram a criar uma seita, uma organização, que são os luteranos, do Martim Lutero, e os calvinistas, do Ítalo Calvino, na Itália. E o que aconteceu? Obviamente, a Igreja Católica, ela perseguiu os dois, e os dois tiveram que se esconder, né, ajudado pelas pessoas para não serem mortos na fogueira, tá bom, gente? Então o barroco, ele surge como uma arte contra-reforma. Ele é uma arte sacra. E por isso, cara, na arte barroco, o que a gente vai ter? Um predomínio muito grande da emoção. E não mais desse racionalismo da arte renascentista. Lembra lá da Mona Lisa? Racional, serena. Aqui, ó. Aqui no barroco, não. A gente vai ter uma arte que predomina muito a emoção. E por isso, cara, que a gente vai ter essa questão de conflitos, né? De antíteses. Ou seja, claro, escuro. Céu, inferno. Deus, diabo. Vai ser uma arte dualista. Sempre vai ter
duas visões e dois confrontos. Por isso que é uma arte que usa muito a antítese, inclusive o paradoxo, né? Lembra lá do poema do Camões? Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói, não se sente. O barroco é isso. E como ele herda do movimento anterior, que foi o maneirismo, essa riqueza de detalhes, ele se transforma numa arte extremamente exagerada, muito detalhista, e que fica nesse meio termo, que não é mais racional, como o Renascimento foi. É uma arte muito voltada à emoção, mas ele sabe que a sociedade avançou. Mas é justamente para isso, é para botar medo no fiel. Novamente, dizer, olha, não segue lá o Martin Lutero ou Ítalo Calvino, que vai acontecer coisa ruim contigo, tá? Como obra de arte, eu adoro essa obra aqui, que se chama O Martírio de São Mateus, tá? Então, essa obra representa muito bem. Quando a gente olha uma obra de arte, geralmente ela vai ter uma linha que passa, que a gente chama linha diagonal, né? Tá? Que passa o evento principal da obra, né? Eu passei um pouco errado aqui essa linha, mas enfim. Que vai passar na cabeça do Carrasco e na cabeça de São Mateus, né? Aqui, ó, tá vendo essa linha, ó, diagonal? Por quê? Porque no barroco a gente quer representar duas coisas, e aqui tá muito bem representadas, ó. O bem e o mal, que é o São Mateus e o Carrasco que tá matando ele. Céu e inferno, né? Porque vai ter um demônio aqui que tá olhando, ó, que provavelmente foi quem ordenou a morte, e o anjo vindo buscar São Mateus, e a gente vai ter claro e escuro, tá vendo? No centro, onde passa essa linha, é clara. No restante, escuro. Então, é uma contradição de emoção, de crença, de cores, e o barroco, claro, até pela época que a gente tinha, ele não tinha variedade de cores, né? A gente não tinha uma variedade muito grande de cores, não era ainda... não tinha o rosa, não tinha outras, né? Então, basicamente, ele vai se basear ali no cinza, e no preto e no branco, tá? Então, por isso que tem essa dualidade, que é céu, inferno, preto, branco, claro e escuro. Isso é uma obra barroca, tá? Então, eu não vou explicar isso aqui porque eu acabei adiantando, tá? Certo, gente? Então, o barroco é isso. Depois, gente, a gente chega a um estilo artístico que se chama rococó, que até teve no Brasil, mas muito pouco, tá, gente? Nem se compara, o foi muito mais. Que é isso aqui, se escreve assim mesmo, né? Parece de galinha, né? Rococó. Mas é isso mesmo, tá? Ele vai surgir na França e ele vai ser tipo um desdobramento do barroco. Por quê? Porque ele é muito mais leve, muito mais intimista e não tão exagerado como o barroco, tá? Na Europa, o rococó ele vai se desenvolver mais ou menos ali no século XVIII, tá? E muito voltado para a arquitetura. E aí, cara, o que aconteceu? Ele é como se fosse um movimento de avanço do barroco, só que logo depois vai surgir um outro barroco, ou um outro movimento, perdão, que é o neoclássico, né? Que aqui no Brasil nós vamos chamar de arcadismo, tá? E esse movimento ele vai se sobressair ao rococó, tá? E ele vai se difundir em muitos países da Europa. Os temas utilizados, a grande maioria dos temas, eram cenas eróticas ou galantes, tá? Da vida dessa classe média, alta ali, né? Não existia burguesia ainda, né? E da mitologia. Ou seja, vai ter alusões ao teatro italiano, vai ter a questão de fragmentos de vidro, de tecido, tá? O rococó basicamente é isso, tá, gente? Ele vai ser um movimento muito dentro da França e até vai sair para uma outra coisa, para um outro país, mas ele não vai se expandir muito, como eu disse para vocês, porque logo depois vai vir o neoclássico e vai na verdade abafar ele, tá? Mas eu resolvi explicar só para vocês terem uma ideia. Então vai ser mais ou menos essa retratação, ó. Ele é menos exagerado que o barroco, vai mostrar algumas questões relacionadas à questão erótica, algumas cenas galantes, algumas cenas agradáveis, mas é mais ou menos isso, tá? E aí, cara, a gente vai chegar à idade contemporânea, que é o primeiro movimento neoclassicismo ou arcadismo, tá, gente? E aí aqui a gente tem 3 imagens, que depois eu vou explicar para vocês ali o movimento. Mas então o barroco, cara, ele é como se fosse uma herança do maneirismo, que a gente viu lá, né? A Eva
cheia de detalhes de homens no rosto ali e tal, mas ele vai ser muito mais exagerado, né? O barroco ele vai ser uma arte exagerada voltada para questões religiosas e sacras, né? Que é uma arte da Contra-Reforma. Por isso que, por exemplo, se a gente vai ver uma obra barroca, talvez vocês conheçam, eu vou falar para vocês, os 12 apóstolos do Aleijadinho aqui no Brasil, em Minas Gerais, eles dão medo na gente, né? Porque o Aleijadinho, inclusive, botou cabelo nos apóstolos, e eles são do nosso tamanho. Então tu passa por aquilo, sabe? O cabelo mexe com o vento, gente. É exatamente esse era o intuito do barroco. Dar medo no fiel. Ou seja, era uma arte de contrastes opostos. A gente pode ver, e aí não é obra de arte, mas é um poema do Gregório de Matos, né? Aquela questão, né? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Ou seja, eu sei que eu tenho desejos e instintos humanos, mas eu não quero pecar, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Quer dizer, ele acreditava no inferno ainda. Então não é total liberdade da galera, né? E aí depois, então, a gente tem o neoclássico, que a gente está chegando agora, que no Brasil é mais conhecido como arcadismo, tá? O que logo depois vem, que é muito importante, esse aqui cai pra caramba no Enem, tá? É o romantismo. Então eu vou explicar para vocês a diferença dos dois, tá? No neoclássico, ou arcadismo, a gente vai ter o quê? Uma fuga das cidades. A gente começa a ver, porque as cidades, na verdade, elas estavam, cara, com o perdão da palavra, né? Atolada em cacaca, né? Porque as pessoas não tinham saneamento básico, as pessoas não tinham banheiro, as pessoas não tinham o hábito de tomar banho, não tinha um plano, por exemplo, de pavimentação e de moradia para todo mundo. Então todo mundo se concentrava em pequenas vilas. Então as pessoas começaram a ficar doentes, né? E isso levou muitas pessoas a acreditar que a cidade não era o lugar ideal para se viver. E começaram a criar essa arte neoclássica, que vai buscar no clássico, o próprio nome diz, né? Neoclássica, vai se basear na arte clássica, mas vai fugir da cidade, né? Por isso que a gente escuta aqueles termos lá no arcadismo, fugere urban, que vem do latim, fuja do urbano, carpe diem, aproveite o seu dia, porque tu não sabe o dia de amanhã, inutile trunca, tire o inútil. Então, na verdade, ele vai buscar no clássico, se baseia muito na arte clássica grega, e aí é um culto ao corpo, mas é uma representação da natureza, tá? Ele vai buscar essa vida ideal na natureza. Um pastor que vive com a sua amada no campo. Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, tá? Então a gente está falando aqui de uma arte voltada para essa questão da fuga dessas cidades que estão matando as pessoas, tá? Que é um clássico, mas é um novo clássico, tá? É nesse sentido. E aí a gente chega ao grande romantismo. Esse aqui cai no Enem já, tá? Por que o arcadismo não cai muito, gente? Porque, cara, a gente não teve um movimento arcade no Brasil, né? A gente até teve em Minas Gerais ali alguns escritores, mas não muitos pintores. Então a gente teve aquela vibe ali do Tomás Antônio Gonzaga, do Tiradentes, né? Do Cláudio Manuel da Costa, que estavam envolvidos ali na Inconfidência Mineira, que acabaram escrevendo alguns livros e poemas, né? Cartas Chilenas é uma, por exemplo, super importante. Mas a gente não tinha uma arte ainda no Brasil, né? O Brasil era um país ainda em descoberta, né? O Barroco teve, cara. Por quê? Porque os espanhóis chegam aqui, trazem as companhias de Jesus, que são jesuítas, e começam a montar os povos das missões. E também era Portugal, né? Portugal era o berço do cristianismo. Então ele traz essa ideia do Barroco para cá. Embora ainda não se tenha arte, obras de arte, apenas algumas representações. Mas a gente tem um poeta que é muito famoso, e não se sabe se todas as poesias realmente eram deles, né? Que é o Gregório de Matos Guerra. Então a gente tem um marco histórico ali de produção escrita do Barroco, que é o Gregório de Matos. Aqui no romantismo é importante, gente, porque aqui começa já a ter uma vibe de civilização, porque a família real vem para o Brasil, né? E aí tudo começa a deslanchar. Então olha só, o século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas por acontecimentos do final do século XVIII. Dentre esses movimentos, né, a gente sabe, dois muito importantes, né? Revolução
Industrial, que na verdade ela resolveu alguns problemas, mas ela trouxe outros, tá? Muito fortes. E a Revolução Francesa, né? Que foi um marco na história da humanidade que vocês devem estudar bastante para entender tudo o que aconteceu. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que vai lutar por uma sociedade mais harmônica, em que os direitos individuais fossem respeitados, ou seja, o individualismo, né? E, cara... Desculpa. Olha só, deixa eu tomar uma água. Nesse movimento no Brasil, o que a gente está vivendo aqui? Em 1808, a família real vem para cá, né? Fugida. E aí no Brasil, como de costume, enfim, se cria um romantismo diferente, tá? Mas, se falando do romantismo amplo, tá? Eu tô falando de obra de arte aqui, não de literatura, tá? O que os artistas românticos eles estavam procurando? Primeiro, se libertar das convenções acadêmicas, ou seja, daquelas formas rígidas de representar a obra de arte, tá? Ou seja, eles queriam uma liberdade de expressão artística. Ou seja, não era por isso que a Revolução Francesa lutou pela liberdade do homem, pelo individualismo, então é isso que a gente quer. Falando de obra de arte, tá, gente? Eu não tô falando de literatura. E quais são as características desse movimento, então, tá? Valorização do sentimento e da imaginação. Isso tem a ver com a literatura. Por quê? Porque é uma sociedade, é um mundo criado, né? Essa mulher do romantismo, ela não é humana, né? Ela não é concreta. Por quê? Porque, por exemplo, o jovem Werther lá, quando ele beija a Carlota, ele se mata, né? Porque ela não era para ser beijada. Ela era perfeita, ela foi criada no mundo dele, tá? Nacionalismo extremo. Todo mundo se volta para o nacionalismo extremo pós a Revolução Francesa. E aqui no Brasil a gente vai ver isso em várias poesias, por exemplo, que é a exaltação da natureza, a saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, né? O cara com 20 anos tem saudade da infância, né? Uma saudade matadora, assim. E valorização da natureza. E também, cara, muito presente os sentimentos ou os ideais da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, resumidamente, vai ser isso, tá? Mas, meus queridos, ainda nós não vamos ter uma obra de arte assim no Brasil, tá? Aqui a gente tem algumas autorretrato do Goya, a gente tem a Barca de Dante, do Delacroix, acho fenomenal essa obra aqui. E a Liberdade Guiando o Povo, né? Que também é do Delacroix, acho que a obra mais famosa do Delacroix é essa aqui, né? A Liberdade Guiando o Povo. Mas ele tem outras obras muito famosas, né? Que é a Maja Desnuda, que é do Goya também. A Sombrinha, que é do Goya também. E a Mulher do Leque, que é do Goya. Então vocês veem, principalmente, uma liberdade artística diferente dos padrões neoclássicos aqui. A gente está vendo uma liberdade, uma diferença, né? E um individualismo que parece não pertencer ao mesmo movimento. Cada pintor, por exemplo, Delacroix faz a dele e o Goya faz a dele. São totalmente diferentes os traços, né? Vocês estão vendo? Então, no Brasil, a gente ainda não tem um pintor, uma obra de arte, tá? Nesse movimento aqui. O que vai estar... Eu vou mostrar para vocês lá no final, tá? O que acontece no Brasil aqui. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma espécie de uma pintura biográfica. Por quê? Porque logo depois que passa a Revolução Francesa e tal, que Napoleão perde, o Dom João ele faz uma espécie de um acordo com os franceses. E aí, cara, eles mandam uma comitiva de pintores franceses para o Brasil, que é o Debré. Ele vai fazer uma espécie de uma pintura biográfica do Brasil, porque ele vai retratar o que ele está vendo aqui. Então, um período de escravidão extrema. O Jean Debré, então, ele é um cara que meio que faz um panorama do Brasil através da pintura. Então, também a gente não tem ainda, tá? O realismo, então. O que foi logo depois, tá? Eu sei que isso lembra a literatura porque elas andam juntas, tá? Mas o realismo, na verdade, ele vai surgir na pintura francesa, principalmente na pintura francesa, tá? E o homem europeu, aqui a gente está falando de Europa ainda, tá? Ele aprende a utilizar o conhecimento científico aqui e a técnica para tentar interpretar essa natureza, tá?
E ele se convence na obra de arte que eles precisavam ser mais realistas. Ou seja, eles não podiam ser tão subjetivos. Eles tinham que ser mais realistas, porque o romantismo foi muito subjetivo. O homem cria um mundo, né? A mulher ideal. E aqui não, eles perceberam, não, cara, a gente precisa tirar essa subjetividade da obra de arte, e a obra, e isso vai ir para a literatura, obviamente, ela precisa ser mais fiel ao real. A gente precisa ser mais verossímil. Na obra de arte, quais são as características gerais aqui? O cientificismo estava em alta na Europa ali, né? Muitas correntes científicas, o determinismo, o darwinismo, o positivismo e várias outras, tá? Valorização do objeto que se vê e não da visão do artista, quer dizer, então é a valorização do objeto. Se eu vejo aquela casa, eu vou tentar retratar aquela casa, eu vou colocar muito pouca subjetividade. O sóbrio e o minucioso, ou seja, detalhes, que na literatura vai se chamar de efeito de real, mas aqui na obra de arte são detalhes, e a expressão da realidade dos aspectos descritivos, ou seja, tirar a subjetividade. Essa é a moral da arte do realismo, e aqui a gente tem algumas delas, ó, tá vendo? Que é o autorretrato do Auguste Courbet, por exemplo, as mulheres, que são se chamam as respigadeiras, tá? Que está no Museu de Paris, e assim sucessivamente. Vai ser uma representação maior, muito maior, da realidade, do que estava acontecendo, né? Dessa separação pós-Revolução Francesa entre a burguesia, então formada, né? E os camponeses, os trabalhadores das indústrias com a Revolução Industrial, que não deu certo, na verdade, né? Que é muita pobreza. Em várias obras da literatura também a gente vai ver isso aqui. Essa obra aqui, cara, eu acho que ela é naturalista, tá? Se chama O Fado, que é do José Malhoa, de 1910. Então aqui a gente já tá falando de século XX, tá? Mas ela é uma obra naturalista, porque vocês podem ver aqui vários aspectos, tá? Em primeiro lugar, não há subjetividade, né? Ela há uma realidade retratada. Essa mulher aqui, ela não é ideal, como no romantismo, por exemplo. Ou como as mulheres do Goya, ou as mulheres do Delacroix, por exemplo. Essa mulher aqui, ela tá fumando, né? Uma coisa que era extremamente... uma coisa que era extremamente declarada, ou não sei nem usar a palavra, assim, mas é uma coisa que não era bonito pra mulher na época. E ela tá fumando. O cara tá cantando um fado ali, e essa casa não é uma mansão, né? Vocês estão vendo que os dois provavelmente estão bêbados, né? Porque tem uma garrafa em cima da mesa, essa mulher tá sem sapato e tá com as roupas íntimas da época na parte de cima. Então essa é uma mulher naturalista ou realista. Ela não é mais a mulher ideal retratada pelo romantismo, que era bela, recatada e do lar. Então no realismo, através dessas correntes científicas e dessa tentativa e demonstração do verossímil, eles passam, na verdade, a retratar o real mais como ele é. Tá bom, gente? Então, essa pintura aqui, que é do José Malhoa, que é o Fado, o nome dela, é uma pintura naturalista, tá? Alguns teóricos classificam ela como realista. Mas é uma diferença, só para mostrar para vocês, então, entre esses preceitos do romantismo e o que a gente tem como naturalismo e realismo aqui, tá? Eu acho fenomenal essa obra do José Malhoa. Porque a mulher tá extremamente encantada com o cantor de fado, né? Tá fumando um cigarrinho ali, também já deve estar bêbada, porque ela tá escorada, ela não consegue mais, né? E ele não tá nem aí, né? Ele tá interessado na música, né? Ele tá interessado em outras coisas, né? Porque ele não olha pra ela, né? Certo, gente? E chegamos, então, a uma corrente que eu gosto bastante também, que é o impressionismo, tá? E o que vai acontecer, cara? Isso aqui a gente já tá falando de século XX daí, tá? O realismo, ele ainda pega um pouco do século XIX na obra de arte, mas ele se concretiza mesmo no século XX. Depois a gente tem o naturalismo, que aqui no Brasil foi junto, tá? E a pintura impressionista é essa união de pequenos pontos, assim. É a impressão que o artista tem de determinado lugar. Por isso que ela é impressionista, tá vendo? É uma impressão do artista sobre um olhar, sobre uma imagem. Então, se tu olhar a obra ampliada, por exemplo, uma obra impressionista, tu vai ver que há vários pontos nela, tá vendo? Há vários pontinhos pequenininhos que vão formar essa imagem, tá? Eu acho bacana, cara, a forma de tu constituir essa obra de arte aqui no impressionismo, tá?
Aqui a gente tem mais obras impressionistas, ó. Vocês conseguem perceber aí que ela é formadinha por vários pontinhos, assim? Sim, Que é a impressão do artista sobre a obra, né? Bacana. E logo depois, cara, a gente vai chegar a uma outra corrente artística, que é o expressionismo. Ou seja, é uma expressão, aqui é diferente. Antes a gente tinha a impressão, né? Através de pontinhos, a impressão do artista na obra. O expressionismo é a expressão do instinto humano. Ou seja, aqui, na grande maioria das obras de arte, a gente vai ter uma obra dramática, tá? Que vai expressar os sentimentos humanos. Na grande esmagadora maioria, tá? As obras expressionistas. E elas vão, na verdade, da grande maioria das vezes, utilizar cores irreais para aquela cena que é retratada, tá? E vão ser retratadas várias questões aqui. Figura sobre problemas psicológicos, por exemplo. Amor, ciúme, o medo, a prostituição, vários, tá? E claro, aqui no expressionismo a gente vai ter o quê? Uma predominância da emoção sobre a razão. Ou seja, a gente vai ter uma predominância da emoção sobre o intelecto, tá? E ela vai estar concentrada basicamente, claro, vão ter outros artistas expressionistas, mas ela vai se concentrar basicamente na Alemanha, tá, gente? Entre 1900 a 1930, 35, tá? E aí a gente tem alguns aqui, ó, o Van Gogh era um deles, né? Você sabe que o Van Gogh teve vários problemas psicológicos, né? Ele retrata exatamente essa angústia dele, né? Ele retira uma orelha, né? Ele arranca uma orelha fora. Ele retrata isso no autorretrato. Então, quer dizer, o espírito de expressionismo é isso, ó. Aí tem os funcionários do correio, a morte no quarto da doente e autorretrato com modelo. Então, nesses 3 autorretratos aqui, vocês estão vendo que nesse aqui nem tanto, mas nesses 2 aqui, ó, as cores, elas não são condizentes com a realidade, tá vendo? Esse funcionário dos correios, tudo bem, mas atrás aquelas flores, aquele verde e assim sucessivamente. Mas é uma arte para expressar a emoção, tá? A emoção, a questão dramática do ser humano e assim sucessivamente, tá? E logo depois, gente, a gente chega numa corrente que é de Paris também. Então, claro, a França era o berço artístico do mundo, né? Que vai surgir mais ou menos em 1905, 1906, que era uma representação de artistas que eram chamados de fauves, em francês, que significa feras, tá? E por que eles eram chamados assim? Porque eles colocavam muitas cores, a intensidade e a mistura dessas cores era muito mesmo, tá? E na verdade, porque eram pinturas modernas nessa exposição que foram colocadas ao lado de pinturas renascentistas. Então, na verdade, o pessoal ficou espantado com aquela mistura de cores, aquela forma de representar aquela intensidade dos desenhos, mesmo que tenha uma subjetividade muito grande aqui, já de novo. E as pessoas indo olhar esse... O que eu tava falando? Indo olhar essa exposição, eles começavam a dizer fauves, né? Os caras são feras. E aí, em decorrência disso, a gente tem um movimento chamado fauvismo, né? Que é basicamente da França, mas é um movimento, então, que vai retratar esses momentos através da subjetividade, uma criatividade muito grande, mas a gente vai ter o quê? Muita intensidade das cores, a mistura das cores. Ele vai ser uma obra de arte muito visível, assim, sabe? Que espanta a gente quando a gente vê logo no início, tá? E logo depois, cara, a gente vai chegar nas vanguardas europeias, que aí eu vou falar pra vocês na próxima aula, tá? Porque depois das vanguardas, eu quero só mostrar pra vocês, ó, todas as vanguardas europeias, tá? Esse aqui eu não vou passar muito, não vou ter muito, tem várias coisas aqui. A gente vai chegar na arte brasileira, que aí eu vou fazer um panorama histórico pra vocês, um resumo histórico do que foi a arte brasileira, tá? Então a gente vai passar por vários períodos artísticos, tá? Até os contemporâneos, que gostam de cair no Enem, grafite, tudo. O pop art,
o cobra, tá? E as correntes, as vanguardas europeias, né? Que a gente parou aqui, ó. Eu adoro as vanguardas europeias, tá? No cubismo, então. Então eu consegui chegar onde eu pretendia, tá, gente? Fazer esse panorama histórico para vocês. Se alguém fizer um mapa mental disso, depois compartilha com a gente, tá? Só fazendo uma retomada, tá? Vou retomar aqui, não todo ele. Então, olha só. A gente chega aonde? Vou voltar aqui. Arte da Idade Média. O que é? Uma arte extremamente teocêntrica. Theo, do grego, né? Deus no centro de tudo, tá? Então a gente lembra lá dos 7 pecados capitais, né? E o olho no meio, né? Cuidado, Deus vê tudo. Ou seja, e o gótico na Holanda, nos escandinavos ali, que é na Holanda, na Alemanha, na Suécia, que tem igrejas na Holanda que representam o juízo final na parte de entrada, né? Na parede de entrada, assim, em cima da porta, a gente tem vários demônios se agarrando às pessoas. Ou seja, a arte da Idade Média é isso, é para botar medo, tá? Aí depois a gente tem a arte renascentista, que vai ser uma arte voltada para tranquilidade, né? Porque o homem acha que descobriu todos os problemas da humanidade. E aí a Mona Lisa representa isso. Em Portugal a gente vai ter o humanismo. Logo depois a gente vai ter uma arte chamada rococó, né? Que é, quer dizer, maneirismo, que é quase o início do barroco, né? Que é uma arte mais sentada, mas cheia de detalhes, né? Lembra do rosto da Eva. Logo depois a gente vai ter o barroco, lembra? Que é o barrocão lá da igreja e tal, né? O movimento anti. Esse aqui é o maneirismo, tá certo? Esse aqui eu trouxe para vocês, para mostrar o Renascimento, né? Que ainda tem essa questão do juízo final. O maneirismo, logo depois do barroco, que vem dessa pedra disforme, né? Barroco, que é contrastes, claro, escuro, céu, inferno, bem e mal, peco, não peco, e assim sucessivamente. Logo depois a gente tem a arte neoclássica, que já vai fazer parte da arte contemporânea, por isso neo, que vai retratar essa cultura clássica, mas voltada para essa fuga das cidades, né? Que a cidade não dá mais certo. Romantismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa e valorização da imaginação, né? O mundo criado pelo homem e da individualidade do artista. Realismo, a obra de arte tem que ser mais real, ela não pode ser essa vibe aí de nós querer subjetivizar o negócio. Tem problema na humanidade, a gente tem que mostrar. Naturalismo, correntes científicas, muito parecido com o naturalismo na literatura. Impressionismo, que é a impressão do artista em relação ao momento. Então, pontos, né? A impressão dele através de pontinhos pequenininhos que vão formar uma imagem. Expressionismo já é um sentimento relacionado especialmente a questões dramáticas do ser humano, né? E outras questões, são sentimentos humanos, tá? Eles estão expressando sentimentos humanos. Por isso que o nome é expressionismo, expressar um sentimento humano e cores fortes, geralmente não condizentes com a realidade da cena, tá? Morte e tal. Fauvismo, vocês viram por que surgiu, né? Que foi numa exposição na França, que Fauve é fera, né? E a galera foi encantada com a intensidade das cores que aqueles artistas colocavam. E aí nós chegamos nas vanguardas europeias, que eu vou ver na aula que vem. Certo, gente?